Esse louvor da Igreja Batista da Lagoinha foi quando eu me converti. Eu quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. É forte, mas que já que ele comanda está aqui para dar uma de bisca de Macedo. Purifica meu coração na tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor. Chega de Macedo dessa igreja, pelo amor de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor foi quem disse isto. Amém? Oremos. Senhor, nós nos colocamos juntos. Eu falei aqui, se eu não me engano, no domingo passado, ou foi no domingo retrasado, que Satanás ele tem duas formas de agir. E dentro dessas duas formas de agir, aí ele dissemina todas as outras coisas. Mas ele só tem dois modos operacionais. E quais são esses modos? Quem lembra? Tentar e acusar. Ele vai te tentar, e aí, no que diz respeito à tentação, ele tem várias facetas. Ele vai nos tentar naquilo que são as nossas fraquezas, aquilo que ele já conhece, que a nossa carne anseia, porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando ela nos atrai e nos seduz. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Então Satanás já sabe que isso já nos atrai, nos seduz, então ele nos tenta. Ele coloca as situações diante de nós, para que nós venhamos a ceder à tentação, e após cedermos à tentação, ele vem e nos acusa diante de Deus. Acusa diante de Deus para quê? Para ter legalidade para agir sobre as nossas vidas. Porque Deus só age quando nós o obedecemos. Satanás só age nas nossas vidas como nós também o obedecemos. E quando é que nós obedecemos? Quando nós cedemos à tentação. O diabo ele tem um poder de persuasão, e ele nos persuade, ele vem com toda a sua eloquência, com toda a sua capacidade retórica, e ele vem e ele insere em nós desejos que são contrários à vontade de Deus. E quando ele consegue isso, ele mesmo vai diante de Deus nos acusar, para que possa dizer a Deus: aquilo que o Senhor estabeleceu tem que se cumprir. O Senhor não vela sobre a tua palavra para cumprir? Não está escrito que se eles ouvirem a tua voz e tiverem o cuidado de fazer conforme o Senhor ordena, as bênçãos virão sobre eles? Mas também se eles desobedecerem, que as maldições virão sobre eles. Então está na hora, agora eu tenho o direito de agir. E Deus não pode se opor, porque é a palavra dele que está em jogo. Deus é fiel. Fiel o quê? A palavra que ele fala. Então ele mesmo estabeleceu isso como lei espiritual.
como parâmetro de julgamento, para que ele possa derramar a bênção ou a desventura sobre nós. Então, Satanás usa dessa estratégia e nos acusa. Só que o grande barato dessa história, o sensacional dessa história, é aquilo que nós acabamos de ler aqui. Deus fala o que no versículo que nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos: vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar nós dois aqui. Abra o seu coração. Vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu quero transformar e deixar branco como a neve. Ainda que sejam encardidos como o carmesim, eu quero deixar como uma lã branca. E por isso nós temos o Salmo 32, em que Davi diz: enquanto calei acerca dos meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelo meu constante bramido todo dia, porque a tua mão pesava contra mim, e o meu humor se tornou em sequidão de... Você já parou para pensar nisso? E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Uma vez eu estava ministrando, faz uns 4 anos, e eu falei: sabe por que quando existe uma roda de cerveja, quem senta ali só consegue ficar ali bebendo? Você sabe por quê? Porque é insuportável. A conversa ali só dá para suportar embriagado. Porque conversa de bêbado é chato. E não dá para encarar a conversa de bêbado se não tiver bêbado. E aí está o grande detalhe do texto que nós acabamos de ler. A nossa alegria, ela não é exterior, ela não vem de fora para dentro. A nossa alegria é de dentro para fora. A nossa alegria não depende de um copo de cerveja. A nossa alegria não depende de um baseado ou coisa assim. A nossa alegria não depende de uma carreira, de um raio. A nossa alegria não depende dessas coisas. E as pessoas no mundo, elas estão impregnadas de pecado, e elas só têm alegria quando elas mamam, quando elas cheiram ou quando elas fumam. Porque a vida delas é insuportável. Por quê? Porque ela cala acerca do seu pecado. É a palavra. O meu humor se torna em sequidão de estio. Você sabe o que é sequidão de estio? Vai lá em Irecê, vai lá em Irará, que você vai saber o que é sequidão de estio. Vai lá em Xique, que você vai ver o que é sequidão de estio. Vai lá no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, que você vai ver o que é sequidão de estio. Então, quando nós nos calamos acerca dos nossos pecados, os nossos ossos se envelhecem. Isso é demais. Os nossos ossos se envelhecem pelo nosso constante bramido todo dia, e o nosso humor se torna em sequidão de estio. Então Deus, Ele nos convida. Vamos conversar. Qual foi o grande erro de Adão? Qual foi o grande erro de Adão?
Não entendi. Deus estava doido para perdoá-los. É o que eu já falei para vocês, que Adão foi um pouco trouxa. Esse sou eu dou um virote em Deus. Entendo, tá? Entendo, tá? Irmão, na hora que eu tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, já pulava na árvore da vida. Já pulava para garantia, falou que eu ia morrer, que eu já vou comer logo a vida. Mas eu estou brincando, falando que eu daria um virote em Deus, porque na condição do Éden, talvez isso não fosse possível, mas hoje é o que é possível a nós. Comemos do pecado e vamos na árvore da vida, que é Jesus Cristo. Se você vai na árvore da vida, que é Jesus Cristo, o sangue dele te purifica de todo o pecado e te livra de toda injustiça. Por isso Davi, ele diz: por isso todo homem sábio te buscará em tempo de te poder achar. Ou seja, eu pequei, então eu vou logo correndo para te pedir perdão. E Adão, ao invés de pedir perdão, ele se escondeu. E é o que muitas pessoas fazem: se escondem os seus pecados. E acha que escondendo os seus pecados vão resolver a sua vida. Não, você resolve a sua vida quando você expõe os seus pecados a Deus. Então Deus, ele nos convida, primeiro ele nos convida, vamos bater um papo, olha, puxa, vamos arrazoar aqui, vamos conversar. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é um Deus déspota, que você pecou, ele está pronto para te punir. Não, ele está pronto para te perdoar. A ira dele não passa de um segundo. Se Deus falar assim, ó, a minha ira não passa de um segundo, e um segundo Deus dá para fazer tanta coisa que você nem imagina. É por isso que a Bíblia diz que a ira dele não passa de um momento. E aí nós não podemos mensurar que tamanho é esse momento. Se é um segundo, um milésimo de segundo, sei lá. Mas o favor dele dura a vida inteira. Mesmo o texto diz, a complementação é essa. A ira dele não passa de um momento, mas o favor dele dura. Então o favor, o que é favor? O que é favor? É algo que você não merece. Você me pede, eu faço se eu quiser. Você faz favor para mim? Não. Eu não tenho obrigação de fazer favor para você, entendeu? Eu tenho obrigação? Não. Então, por que favor? Porque você não merece. Graça, não é isso? Favor imerecido. Então o favor de Deus dura a vida inteira. E Ele está doido para te fazer esse favor. Deus vive doidinho para nos fazer esse favor. Ao invés de nos castigar, não, trazer sobre nós as consequências dos nossos erros, Deus está doidinho para nos favorecer. Salmo 85. Puxa, favoreceste-nos, ó Deus. A graça e a paz se beijaram. Oh meu Deus do céu. Da terra brota a justiça. O salmo começa assim: favoreceste a nossa terra, Senhor. Salmo 85. E o final termina isso: a graça e a paz se beijaram. Casamento maravilhoso. Da terra brota a justiça. Oh Deus. Deus quer derramar o favor dele sobre a tua vida. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Deus quer derramar o favor dele sobre a tua vida. Deus, ele tem um desejo imenso de te perdoar. Sabe para quê? Sabe por que Deus tem um desejo imenso de perdoar?
Quem sabe? Quem poderia dizer? Porque Deus tem um desejo imenso de abençoar, ou de te perdoar. Hã? Para se relacionar? O perdão já é uma forma de relacionamento. Você, quando pede perdão a alguém, porque você já tem um relacionamento. Mas para que Deus quer te perdoar? Para liberar a tua vida, para você ser abençoado. Deus quer te perdoar para liberar a tua vida, para te abençoar. Para liberar a nossa vida, para nos abençoar. Não é isso que diz a palavra? Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, cuidado de fazer conforme eu te ordeno, virão sobre ti todas essas bênçãos e ti. Mas, se você ouvir a voz de Deus e não, o que é que acontece? Virão sobre ti todas essas maldições e ti. Mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é que ele faz? Ele ouve dos céus, perdoa o pecado, sara a terra e diz: vai lá e vive tudo que eu tenho para você. Então, quando Deus ele nos chama, vinde depois e arrazoemos, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlata e encardido como carmesim, ele diz: eu quero ter uma conversa com você, se abra para mim. Aquele que esconde o seu pecado, jamais, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? O que é a misericórdia de Deus? É aquilo que a diaconisa Carol colocou lá no grupo. Acho que foi no grupo do teatro, lá dos neurônios. O processo de quê? Neurogênesis. E aí que quando você vai dormir, são formados, aí você acorda zerado. Esse é o processo de Deus. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Quando chega a meia-noite, Deus está na hora de eu passar o rodo em todo mundo. Porque os nossos pecados nos tornam dignos de que Deus passe o rodo em todos nós. Aí quando chega lá por volta da 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, aí a misericórdia do Senhor se renova. Aí ele apaga. Vamos começar um novo dia. Estou liberando vocês. Aí se você pediu perdão, você está zerado. Mas se você não pediu perdão, e aí você começa um novo dia zerado. E Deus fala, Deus fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo com você uma a uma, ao prêmio da minha soberana vocação. Eu não ensinei para vocês isso? Eu não posso fazer outra coisa diferente. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficou, você não pegou ontem? Pediu perdão? Esquecendo-me das coisas que para trás ficou, vamos prosseguir rumo ao. Vamos esquecer, vamos esquecer. Você esquece, eu esqueço também, joga no mar do esquecimento, está tudo resolvido e é nós na fita, mano. E aí nos libera. Então Ele nos perdoa para nos liberar, para que sejamos abençoados. Quem conhece a história de Isaac? Quem conhece a história de Isaac aqui? Isaac chegou em Gerar e a semente dele prosperou
Não prosperou? A 100 por 1. Quando foi que a semente de Isaac prosperou a 100 por 1? Quando foi? Quando foi que a semente de Isaac prosperou a 100 por 1? Abre lá em Gênesis, você vai entender. Quando foi que a semente de Isaac prosperou a 100 por 1? Agora vocês vão descobrir o texto, eu não vou falar para vocês não. Já falei demais, é Gênesis. Como diria o outro, é acima do 30, né? Ou acima do 50. Acima do 50. Vamos lá, gente. Acharam. Ajuda. 26. Acharam. O Grug, né? Teve gente que teve sem Grug e achou mais rápido. Veio aí. Versículo 1. Vamos lá. Alguém vai ler aí? Se habilita? Sobrevindo fome à terra, ali da primeira havia nos dias de Abraão, pois Isaac a Gerar avistava-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo. Vocês vão meditar agora, tá? E te abençoarei, porque a ti Essa igreja é a igreja de e a tua meditação. descendência O pastor vem pregar, mas vocês têm que meditar. darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha que sensacional o que diz aí, vai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Sim. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Ó que sensacional. Porque Abraão obedeceu a minha voz, obedeceu a minha palavra. Olha que sensacional. Guardou os Obediência. meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Pode prosseguir. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, e disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matarem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste. É minha irmã, respondeu Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Vai lá, pode prosseguir. E disse Abimeleque: que é isso que me fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Quando foi que a semente de Isaac prosperou? Quando ele confessou o pecado. Ele permaneceu bastante tempo naquela terra, com uma mentira encoberto, com um pecado encoberto. Num dia em que o pecado veio à tona e ele foi capaz de confessar o que ele fazia, o que ele fez, a semente dele prosperou a 100 naquele mesmo ano. Não precisou passar de um ano para o outro. Ele já estava ali, ó, há muito tempo, não diz a palavra? E permanecendo Isaac ali há muito tempo, Abimeleque viu Isaac, chaveco.
crente chavequeiro, vai para a igreja, né? Bota terno, bota paletó, fala glória a Deus, aleluia, mas é um mentiroso. Gosta de uma mentira. Aí quando ele confessou o pecado, a semente dele prosperou. Deus estava louquinho para abençoar Isaac, mas enquanto aquela mentira perdurasse, a vida de Isaac estava travada. E o que Deus prometeu para ele: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Não vai para o Egito não, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus já tinha empenhado a palavra dele de que iria abençoar Isaac. Mas enquanto a mentira perdurasse, enquanto o pecado estivesse embaixo do tapete, foi o que eu falei domingo aqui, enquanto você estiver jogando a sujeira embaixo do tapete e achando que está tudo bom, que está tudo bonitinho, o diabo está assim para você, e Deus assim não. Então, irmão, se tem alguma sujeira embaixo do teu tapete, tira, bota no lixo e joga fora. Ou entrega na mão de Deus, que Deus tem um lugar lá, ó. Não é aterro sanitário. Sabia? Não é o lixão de canabrada. Não, é mar do esquecimento. Então conta para ele, fala para ele, vinde depois e arrazoemos. Vamos conversar, vamos bater um papo. Não foi isso que Deus falou para Jó? Foi isso que Deus falou para Jó? Vem aqui, filho, vem aqui. Você está falando o que aí? Vamos bater um tete a tete com eu e você aqui? Vamos bater uma conversa? Aí foi que ele falou: ih, eu falei do que não sabia. Eu falei do que não entendia. Agora eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, por isso me arrependo no pó e na cinza. Eu falo: agora você está falando minha língua. Jó, homem íntegro, reto, justo, que se desviava do mal. Esse homem, ele falou: vamos bater um papo aqui. Ele está se achando a última Coca-Cola. Vem aqui, vamos conversar aqui. E aí depois que Jó teve esse bate-papo com Deus, aí Deus mudou o estado de Jó. Vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor dos Exércitos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu deixarei branco como a neve. Ainda que sejam encardidos como carmesim, eu deixarei como branquinha, branquinha, branquinha e branquinha. Oh glória! Deus é maravilhoso. Aí sabe o que é que Deus faz? Eu estou reeditando a palavra, né? A palavra da virada é a mesma coisa que eu disse na virada. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele te chama, Ele te libera para ser abençoado, e Ele começa a te revelar os projetos dele. Os planos de Deus são maiores, por isso Ele começa a te revelar os projetos dele, os planos dele. Se você entender isso, foi isso que aconteceu com Jacó? Não foi isso que aconteceu com Jacó? Jacó saiu fugido da casa do seu irmão.
do seu pai, melhor dizendo, fugido do seu irmão. Chegou em Betel, teve aquele sonho, aquela visão, e ele disse: quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e eu não sabia. Aí Deus se apresenta para ele e diz, porque Deus já tinha sondado o coração de Jacó, e diz: eu irei contigo nessa jornada e não te desampararei, até que te haja cumprido tudo que te tenho referido. Anuncia os planos dele para Jacó. E Deus é assim. Ele te chama, ele tem uma expectativa de que você entre na presença dele, confesse os teus pecados, para ele te liberar, para você ser abençoado. Primeiro ele te libera. Deixa para lá, que nada, pô. Não toca lá, esquece. Não é assim que a gente fala quando a gente pede perdão para a gente perdoa? Ah, deixa para lá. Não, tá bom, glória a Deus. Glória a Deus. Não é assim? Está te liberando. Aí depois ele te revela os planos. Ele começa a te revelar os planos dele. Já não vos chamo servos, vos chamo de amigo, porque tudo que tenho ouvido do meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Para eles eu falo em parábolas, para que eles escutem e não entendam nada. Mas para vocês eu explico as parábolas, porque são os planos de Deus.